Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, sou terapeuta holística homeopata. Estou aqui hoje para falar um pouquinho de homeopatia, para vocês entenderem como é que ela funciona. A homeopatia, ela foi descoberta por Hahnemann, que é um médico alemão. Ela funciona desde 1790. Porque assim, ele queria muito curar, mas ele estava, naquela época, a medicina não era avançada como é hoje, né? Então ele estava insatisfeito com a terapêutica da época. E aí ele passou a se dedicar na tradução de obras médicas. E numa dessas traduções, ele veio falar sobre a quina, né? E ele resolveu os efeitos da quina no organismo. E ele resolveu experimentar. E aí o que ele passou a fazer? Ele experimentava algumas medicações e ele anotava qual era o sintoma que aquela medicação causava, né? E ele se baseava pela lei dos semelhantes, ou seja, semelhante cura semelhante. O que causa a doença é justamente o que vai causar a cura. Como, por exemplo, a homeopatia do café, a cófea cruda. O café ele vai fazer o quê? Ele vai te acelerar, ele vai gerar insônia, excitação. E aí você usando a homeopatia do café, né, o café é homeopatizado, o que vai acontecer? Você vai tratar a sua insônia, a tua ansiedade, a tua excitação. Né? Então é pela lei das semelhanças, né, da similitude. Existem tratamentos pelos efeitos contrários, como o floral de Bach. A homeopatia é pela lei da semelhança. Né? Então, ele experimentou mais de 300 medicações e depois ele foi fazendo experimento em pessoas saudáveis, porque todas elas iam escrevendo qual era o efeito que aquela medicação causava. E aí, as doenças que tinham os mesmos sintomas daquela determinada homeopatia, era isso que ele usava para tratar. Né? E aí ele escreveu um livro que é a base da homeopatia, que é o Organon da Arte de Curar. Né? Ele é muito usado hoje em dia pelos homeopatas. Né? E aí o que acontece? A homeopatia ela tem várias formas de se trabalhar. Você pode ter plurismo, unicismo, complexismo. Isso é o quê? Tem médico que trata a homeopatia, que usa a homeopatia, um único remédio só para tratar a maior parte dos sintomas, né? Tem médico que usa vários remédios, né? Um remédio para cada vidro. Tem médico que usa vários remédios de homeopatia num único vidro, né? Então é a forma de se trabalhar. Bom, a gente tem 4 pilares, né? Que é pela lei da semelhança, experimento e homem sadio, dose única e dose mínima, tá? Deixa eu ver aqui alguns tópicos. Isso. Então, o que acontece? A homeopatia, ela vai tratar o todo. Ela não vai funcionar como a medicina alopática, que vai tratar só um ponto. Não, ela vai pegar a totalidade dos sintomas, né? Então, quando você vai num atendimento com o homeopata, ele vai observar você da cabeça aos pés, ele vai observar tudo. Ele vai observar se você é lento para andar ou se você chega de forma agitada, se você tem dificuldade de se expressar ou se você fala com facilidade. E ele vai te perguntar tudo, ele vai investigar a sua vida. Por quê? Porque ele quer saber tudo o que aconteceu com você desde o momento que você estava no útero da sua mãe, né? Tudo, traumas, como é o teu tratamento dentro de casa, como é o seu tratamento no trabalho, se você consegue suar com facilidade ou não, ou se você retém, se você se expressa bem ou se você não se expressa, como é que é as suas fezes, a sua urina, se você evacua legal ou não, né? A dor também é indicação de um remédio, se a dor empontada, se a dor queimante, né? Como é que é essa dor, se a dor em choque elétrico, qual é o horário que você agrava os seus sintomas? Né? Tá com uma tosse. Essa tosse fica mais agravada durante o dia ou durante a noite? As suas preferências, se você tem preferência por alguma alimentação, se você prefere sal ou se você prefere doce, ou se você tem preferência por alguns alimentos indigestos, né? Então, isso tudo indica um remédio. Por quê? Porque a gente tem muitos remédios da homeopatia. Eles foram muito bem experimentados, né? Estudados. Então, às vezes você tem o câncer, tem um câncer, né? Não existe um único remédio para tratar o câncer. Existe um monte, né? Pode ter 20 remédios ali. Existe um livro chamado Repertório Homeopático e é muito usado. Por quê? Porque ali fala de cada doença e quais são os remédios que vão tratar aquela doença. Então tem doença que você vê que tem 30 remédios que vai
tratar aquilo. E aí você não pode sair usando qualquer um. Você tem que ver qual é o remédio que vai abranger o maior número de sintomas para cair melhor para você. Qual é a potência que você vai usar desse remédio, né? Se você vai usar potências mais baixas ou se você vai usar potências mais altas. Né? A homeopatia ela tem muitos remédios que limpam todo o organismo, que fazem uma drenagem do teu organismo. Tem drenador do fígado, do pulmão, do coração, do intestino, do sistema linfático, da vista, do sangue. Então, o que a gente tem que fazer? O foco da homeopatia é a prevenção. Né? A verdade é que a maioria das pessoas elas só procuram homeopatia quando elas já estão com uma doença muito crônica ou quando elas já estão desenganadas, porque aí elas estão desesperadas, elas vão atirar para tudo quanto é lado. E aí é claro que a homeopatia vai ser muito mais lenta, né? Então o que você tem que fazer? Enquanto você está bem, é você procurar conversar com o homeopata e experimentar. Por quê? Porque isso vai te fazer uma limpeza desde a parte física até a parte energética. A verdade é que muitas das nossas doenças, ela vem do mental. Claro que existem outros fatores externos, né? Como a má alimentação, a poluição do ar, tudo isso. Mas a grande maioria é o mental. Então, por exemplo, o homeopata, ele vai observar como é que está o seu mental, em que você está vibrando. Exemplo, o homem que é casado e vê a mulher como mãe dele e não como esposa. Indica um problema ligado com mãe. Então você já pode pensar, isso já é uma outra linha da homeopatia, tá, gente? Num remédio que vai trabalhar a questão com a mãe. Cloro, né? É um outro remédio que é feito da homeopatia, cloro. Vai trabalhar questões com a mãe. A esposa que vê o marido como pai, já é indicação de outro remédio. Você já vai trabalhar questões ligadas com o pai. Pode ser carbono, pode ser silício, né? Então também é outra linha da homeopatia, porque o Hahnemann é a homeopatia clássica, né? Essa outra linha já é Schouten. Depois, mais para frente, eu vou falar também para vocês entenderem, né? Mas o importante é experimentar, porque a homeopatia tem muita gente que fala que é bruxaria, que é bolinha de açúcar, que tem efeito placebo, que não funciona de nada, e na verdade nem experimentou, né? E não é nada disso. A homeopatia ela vai trabalhar todo o teu organismo para te harmonizar. É importante você falar as doenças da família. Por quê? Porque ela vai evitar que você tenha problemas lá na frente. Porque se você, na tua família, tem histórico de câncer, você já começa a pensar em remédios para limpar, porque ele atua no teu DNA energético, né? Ele vai fazer essa limpeza. Então, é isso, gente. Experimentem. Se forem procurar homeopatia, não pode se automedicar, porque os remédios da homeopatia, tem muito remédio feito de veneno, né? Veneno de animais, assim, cobra, aranha, escorpião. Tem remédios que é feito de plantas venenosas, né? Do arsênico, tem homeopatia feita do arsênico, do ópio, da maconha, que mais? Do mercúrios, do chumbo, para tirar toda aquela intoxicação que você tem, entendeu? Então, por isso é que você não pode se medicar, porque a homeopatia, como é que ela é feita? Você prepara a tintura mãe e dali você vai fazendo a mudança das potências. Então, esses remédios assim, que podem, eles podem até matar, né? Se você não usar uma potência certa. Existe a potência que você pode começar a usar desses medicamentos, né? Então, você vai da tintura mãe, aí você vai a sucção, que você vai fazendo assim. Fez a primeira, aí você começa, mudou para 1, aí você vai bater 100 vezes. Aí depois você pega da potência 1, umas gotinhas, bota lá na base para transformar em 2. Aí você vai succionar de novo 100 vezes. Aí da 2 você vai mudando para 3, 4, 5, até chegar no momento em que só exista a energia daquele remédio, né? E aí você vai usar a energia, entendeu? Então não tem como se intoxicar, mas você tem que usar a potência certa, a quantidade certa. Por quê? Porque esse remédio, se você, vamos supor, os remédios de homeopatia, se você usar mais do que deve, ao invés dele curar, ele vai gerar patogênesia, intoxicação, e ele vai começar a criar sintomas que aquele remédio pode causar na pessoa. Então, a pessoa ela não pode se automedicar. Ela tem que ir no homeopata, ela faz a consulta, usa o remédio durante aquele período e volta no homeopata para saber se continua com o remédio ou se muda. Como é que está sendo, como é que o organismo dela está lidando com aquilo ali.
né? Porque tem exonerações que, se você usar uma potência mais intensa, eles vão dar exonerações mais fortes, você pode não aguentar, né? Então, a verdade é que você vai no homeopata, usa o remédio só no tempo que ele definiu e volta, né? E procurar sempre falar, não esconder nada, entendeu? Para poder encontrar qual é o remédio certo para você. Então, fica a dica de hoje, gostando desse vídeo, dê o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho, né? Ah, esqueci de te falar, muita gente fala que a homeopatia é bruxaria, por quê? Porque a homeopatia também é usada muito em centros espíritas. Por quê? Porque a gente sabe dessa questão energética, do que está por trás ali daquela doença, porque o nosso corpo fala, né? Se você guarda, você começa a acumular, daqui a pouco você está com câncer, aí você começa a acumular gordura, inchaço, porque você não está botando para fora, né? Então você começa, a pessoa que não chora, ela não chora, o que vai acontecer? Ela vai começar, o catarro sair, por quê? Porque é o choro reprimido, ou vai urinar mais, né? Pessoa que guarda muito, começa a ter câncer no seio, câncer no pulmão, né? E muitas das vezes a pessoa começa a sentir dores no corpo e não dá atenção, porque tem medo de ir no médico. Então o corpo, gente, ele sinaliza, né? Dê atenção a vocês, viu que está com dor, né? Aquela pessoa que é muito rigorosa, começa a ter problema de coluna, né? Começa a ter problema de rigidez, porque ela é tão rígida, inflexível, que o corpo começa a entender que tem que ser dessa forma com o seu mental, que ele vai agir, né? Então, a pessoa que é muito assim, boba, né? Que não consegue se expressar, que tem, né, essa coisa assim, a pele já fica um pouco mais flácida, né? Até o tom de voz da gente também se assemelha com o nosso mental, né? Aquela pessoa com a voz fina, muito fininha, já mostra uma certa infantilidade, aquele medo de se expor, enfim. Então, fiquem atentos a vocês, né? Porque isso é importante. Comecem a procurar tratamentos energéticos. As plantas, elas têm muito poder de cura, né? A natureza, ela dá pra gente muito poder de cura. É só a gente ser inteligente, se conectar e passar a experimentar esses remédios para poder ter uma harmonização melhor. Então fica a dica de hoje, gostando do vídeo, dê o seu like, se inscrevam no canal. Eu faço atendimento online pela chamada de vídeo, tenho preços promocionais. Não atendo só com homeopatia, eu tenho outras curas energéticas, também atendo com baralho cigano, né? Bom, então é só entrar em contato. Até o próximo vídeo.